Olá, turma! Olá, queridos alunos! Vamos iniciar mais uma aula de anatomia, ainda completando o sistema respiratório, só que agora a gente vai falar dos mecanismos da respiração, tá? Bom, os mecanismos de respiração, eles são divididos em três fenômenos importantes. O primeiro, fenômeno mecânico, fenômeno físico e fenômeno químico. A gente vai ver então um pouquinho de cada fenômeno desse, que é responsável então pelo mecanismo de respiração, tá? Bom, o primeiro fenômeno é o fenômeno mecânico, mas para a gente compreender esse fenômeno, é importante que a gente saiba quais os músculos participam do processo de respiração, né? Então, a gente tem o músculo diafragma, que é um músculo grande, ele fica então no assoalho dos pulmões, né? Embaixo dos pulmões, e ele vai fazer então um papel importante na divisão da parte de cima, da parte aérea, né, onde circula ar, com a parte então inferior, a parte de baixo dos órgãos então do sistema digestório, como por exemplo, o intestino e tudo mais, tá? Então esse é o músculo do diafragma. Os outros músculos importantes que participam do fenômeno da mecânica da respiração são os músculos intercostais. Então, a gente tem os músculos intercostais internos, que é esses que estão aí aparecendo em rosinha, né, em vermelho, e os intercostais externos, que está aí na coloração verde. Então, a gente vai ter a participação desses dois músculos importantes no processo de respiração. Bom, o processo de respiração, ele acontece em dois momentos. Então, a gente tem a entrada de ar, que é chamada de inspiração, e a saída de ar, que é chamada de expiração. Tem diferença, então, nessa produção, né, nesse mecanismo aí de respiração. Então, tem uma tabelinha aqui, ó, muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui comigo. Quando o ar inspira, então, a gente está respirando o ar atmosférico, nele está distribuído, né, diluído vários gases. O ar atmosférico é uma composição de diversos gases. Então, nele, aproximadamente, a gente tem 20% de oxigênio, 0,04% de gás carbônico e 79% de nitrogênio. Então, quando a gente inspira, enche os pulmões de ar, eu tenho essa porcentagem aí nessa proporção desses gases. Quando a gente faz o processo, então, de expiração, de saída do ar dos nossos pulmões, observe que o número de oxigênio é menor, 16,5%. O gás carbônico, ele aumenta, ó, de 0,4% que entrou, sai 4,5%. Isso representa para nós, como a gente já estudou em sistema circulatório e na primeira aula de sistema respiratório, que o gás carbônico é um gás tóxico originado dentro do nosso corpo através dos nossos metabolismos, e o sistema respiratório também é um sistema excretor. Ele precisa eliminar esse gás. Então, observe que a proporção de saída desse gás é muito maior do que a entrada dele. E 79% de nitrogênio. Nitrogênio é um gás importante que está no ar atmosférico, porém a gente não absorve ele através da respiração, só através da alimentação, tá? Mas isso aí é outra história. Bom, então, para respiração, a gente viu que tem dois momentos. E a gente tem, então, movimentos ascendentes e descendentes da cavidade torácica. Então, a gente vai ver que vai ter contração e relaxamento de músculos aí importantes. Então, na inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, vai acontecer a contração dos músculos intercostais, que vai erguer as costelas. Quando esse processo ocorre, os músculos diafragmáticos se contraem, abaixando o diafragma. Então, ou seja, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão diminui, permitindo então a entrada de ar. Esse é o processo de inspiração. Já o processo de expiração, que é a saída de ar dos pulmões, ocorre o contrário. Ocorre o relaxamento dos músculos intercostais, né? O abaixamento das costelas. Os músculos diafragmáticos aqui vão relaxar, né? Elevando então o diafragma.
o volume da caixa torácica diminui e a pressão aumenta, permitindo então a saída do ar, expulsando esse ar dos pulmões. Bom, agora a gente vai ver os fenômenos físicos. Eu falei para vocês que o ar inspirado é diferente do ar expirado, principalmente aí com o fator da temperatura e da umidade. Eu comentei com vocês também que no nariz ele tem então a função de umidificar, né, e filtrar e aquecer o ar. Então, o ar inspirado normalmente é mais frio, né, que o organismo, e com um grau de umidade baixo também. Então, é por isso que a gente consegue, por isso é importante de filtrar e aquecer o ar, né? E por isso que a gente observa que agora, por exemplo, no inverno, como mostra essa imagem, o ar que a gente solta, quando ele sai, né? O ar expirado, quando ele sai de dentro do nosso corpo, ele sai numa temperatura aumentada. Por isso que a gente consegue fazer essa fumaça aí, né? Ó, de variação de temperatura. Tá? É importante também esse fenômeno físico que quando a gente observa que está com febre, ou seja, o nosso corpo está com a temperatura elevada, que é uma forma de defesa do nosso organismo, a gente observa que a nossa respiração também fica quente. É muito importante e a gente observa isso bem em criança. Então, às vezes a criança, a gente põe a mãozinha no nariz dela, a gente consegue ver que o ar expirado dela está quente. Significa que a temperatura corpórea dela também está elevada. Bom, e os fenômenos químicos? Eles ocorrem tanto na respiração pulmonar, lá na troca, né, de gases com as hemácias nos alvéolos, como também a respiração celular. O ser humano, como a maioria dos seres vivos, eles necessitam de oxigênio para funcionar a célula, né? Nós vimos que o combustível para o corpo humano, assim como outros seres vivos, é o oxigênio e a glicose. A glicose a gente obtém da alimentação e o oxigênio da respiração. Então, esse oxigênio, ele precisa entrar dentro da célula para ocorrer a respiração celular. Então, o oxigênio, ele é importante para a liberação de energia, né? Junto com a glicose que se obtém dos alimentos. Então, os três fenômenos físicos são mecânico. Os três fenômenos da respiração são fenômeno mecânico, que é o movimento de inspiração e expiração, fenômeno físico, que é a diferença da temperatura, e o fenômeno químico, que é a respiração dos tecidos, a respiração celular, a importância do oxigênio para gerar energia para as células do corpo todo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, mecanismos de respiração. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.